Bom, então, começando o terceiro bimestre, força e campo, eletricidade e magnetismo. Vamos entender direito quais são esses assuntos, né? Primeiro, forças são interações, tudo bem? Isso é fundamental a gente relembrar e entender. Quando um objeto sofre uma força, ele também faz essa força, ele está interagindo com outro corpo. Tá? Não existe possibilidade de um objeto fazer força nele mesmo. Tudo bem? Então, toda a força que existe na natureza é fruto de uma interação entre dois ou mais objetos. Não existe uma força de um objeto só. Tá? Um objeto que faz força em outro objeto. Tudo bem? Então é uma interação. São pelo menos dois corpos. No ano passado, né, no primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram um pouco das leis de Newton, que é justamente as leis que discutem como funcionam essas forças, essas interações. Então, só para relembrar, para quem esqueceu, forças são interações entre corpos materiais e as leis de Newton fornecem uma interpretação para a gente compreender essas interações. Tá? É uma forma da gente entender essas interações entre os corpos, a partir das forças entre eles. Primeira lei de Newton, para quem não se lembra, se a força resultante num corpo é zero, então vamos ir com bastante calma aqui. Se a força resultante num corpo é zero, ou seja, se não está sobrando nenhuma força em um corpo, então ele vai ficar com velocidade constante. Se ele estava com velocidade 0, continua 0. Se ele estava com velocidade 10, continua 10. Se estava com 1000, continua 1000. Ou seja, a variação da quantidade de movimento dele é zero. Ele vai continuar com o mesmo movimento que ele tinha. Se estava em repouso, continua em repouso. Se estava com a velocidade x, continua com aquela velocidade x. Tá? Então, se a força resultante é zero, não tem mudança de velocidade, mudança de movimento. Segunda lei de Newton, princípio da dinâmica. E se a força resultante não é zero? Se ela é diferente de zero? Então, tem uma variação da quantidade de movimento em função dessa força, dependendo do tempo que ela fica atuando. Ou eu posso escrever de outra forma, que a força resultante causa uma aceleração numa massa. Certo? Então, se a força resultante é zero, não tem variação da velocidade. Se a força resultante não é zero, vai ter aceleração, ou seja, vai variar essa velocidade. Pode aumentar a velocidade, pode diminuir a velocidade, pode fazer uma curva, enfim. Tá? E a terceira lei de Newton, conhecida como ação e reação, se um corpo A faz uma força num corpo B, ao mesmo tempo, instantaneamente, um corpo B vai fazer a força no corpo A, só que com o sentido contrário. Tá? Tem uma série de exemplos, isso é assunto do primeiro ano, não vou voltar aqui, né? Enfim, tá? Então só para lembrar que quando a gente fala de força, a gente está falando da interpretação do Newton, de o que ocorre com os corpos em termos de velocidade, aceleração, enfim, quando eles sofrem forças. Continuando então. Bom, e o campo? O que tem a ver o campo com essa história, né? As forças estão ligadas a campos. Então, por exemplo, força gravitacional é uma força de atração entre corpos com massa. Por exemplo, o peso dos corpos, né? Todos os corpos materiais aqui na Terra têm uma massa, né? E se os corpos materiais têm uma massa, eu, por exemplo, tenho por volta de 80, 85 quilos. Agora, na pandemia, até tenho mais do que 85 quilos. Mas, enfim, se eu tenho 85 quilogramas de massa, o meu corpo, eu sinto uma atração entre outro corpo que tem massa. No caso, principalmente nosso aqui, é a Terra. O planeta Terra tem muita massa. Então a gente interage, por exemplo, eu que tenho 85 quilos, interajo com o planeta Terra com uma força-peso. Então, se eu for solto de uma certa altura, eu vou cair, vou me atrair e grudar com o planeta Terra, né, por conta dessa atração gravitacional. Tá? Claro que se vocês soltarem qualquer coisa, aí você vê que as coisas que têm massa, elas estão grudadas no chão, né? Ou em cima da mesa, que a mesa está grudada no chão, enfim. Não precisa estar colada, né? Está atraída.
Tá? Então a atração entre corpos com massa é a força gravitacional. Também tem a força elétrica, né? A gente vai calcular na semana que vem. Também tem a força elétrica, que pode ser uma força de atração ou de repulsão entre corpos que têm carga, ou positiva ou carga negativa. Se vocês se esforçarem um pouquinho, lá na última aula que a gente teve presencial, eu fiz um exemplo na sala entre uma latinha de refrigerante e um canudo de plástico, né? Quando você deixava um canudo carregado, positivamente ou negativamente, ele atraía ou repelia a latinha de metal, né? Então, corpos que têm massa sentem atração gravitacional. Corpos que têm carga, seja positiva ou negativa, sentem atração ou repulsão elétrica. Outra força que a gente vai usar na aula de hoje, força magnética. Também pode ser de atração ou de repulsão, e ela ocorre entre polos norte e polo sul de corpos magnéticos. Por exemplo, ímãs e metais ferrosos. Tá? Ímã de geladeira, por exemplo, se você pegar um ímã lá na geladeira, ele está grudado na geladeira, por quê? Porque está atraído o ímã com metal ferroso, que no caso a lata da geladeira, né? A porta da geladeira, enfim. Tá? São alguns exemplos aqui de forças naturais, dependendo da característica do corpo. Se ele tem massa, se ele tem carga ou se ele tem característica magnética. O que é o campo? Tá? Esse campo de forças. Então, o campo é uma região no espaço que foi deformada por alguma unidade física. Vamos entender melhor. Perceba que é uma região do espaço, tá? Eu não estou falando de átomos, moléculas, estou falando de espaço. Espaço não precisa ter gás, nem líquido, nem sólido. O que é o campo gravitacional? É uma região no espaço que foi deformada por uma massa. E se eu colocar outra massa nesse espaço, ela vai interagir, ação e reação, né, com a primeira, força de atração. Tá? Então, por exemplo, o planeta Terra tem uma massa muito grande e em volta desse planeta ele deformou o espaço gravitacionalmente. Então, se a gente coloca uma outra massa nesse espaço, por exemplo, eu vou interagir com essa primeira, que era a Terra, de uma força de atração, e eu fico preso no chão, não fico flutuando, né? Campo elétrico. É uma região, mesma coisa, região no espaço, só que deformada por uma carga elétrica. E se eu colocar outra carga nesse lugar, vai haver uma interação com a primeira. E aí pode ser de atração ou de repulsão, porque aí tem carga negativa e carga positiva, né? E o campo magnético, mesma coisa, é uma região só que deformada por um ímã. E se tiver outro ímã, ou material ferroso, enfim, vai haver uma interação com o primeiro, e é uma força de atração ou de repulsão. Certo? Então o campo é essa região no espaço, que pode ser deformada por uma massa, por uma carga ou por um ímã. Por enquanto vamos usar essas três. Um resumo: se uma partícula tem característica de massa, se um corpo tem massa, então ele sente campo gravitacional. Se um corpo tem carga, ele sente campo elétrico. E se um corpo é um ímã, ele sente campo magnético. Tá? A gente pode falar de outra forma. Se um corpo é um ímã, ele gera um campo magnético em volta dele. Se ele é uma carga, ele gera um campo elétrico em volta dela. Se ele tem massa, ele gera um campo gravitacional em volta dele. Tá? Enfim. Como que a gente representa o campo gravitacional? Lembrando aqui, campo gravitacional gera uma força gravitacional, Fg, em massas. Tá? Estou chamando campo gravitacional de G, força gravitacional de Fg e massa de m minúsculo. Né? As linhas de campo são abertas. A gente vai ver a diferença já nos próximos slides. Tá? Então, esse campo gera uma atração entre as massas, m e m, e ele tem essa representação. Aponta para o centro da Terra, por exemplo, se for o campo gravitacional da Terra. Eu, por exemplo, tenho um campo gravitacional. E o campo gravitacional do Renato aponta para o centro de gravidade do Renato. A gente tem um ponto que é o centro de gravidade. O meu celular aqui, que eu estou olhando para ele agora, ele também
tem um campo gravitacional em volta dele e aponta para o centro gravitacional dele também. Quando é uma esfera, o centro gravitacional está no meio da esfera. No caso do celular, que tem um formato mais chapado, ou no meu caso, que tem um formato de gente, o ponto tem que ser calculado. A gente vai ver isso em outros momentos. Tá? Mas tudo que tem massa gera um campo que aponta para esse centro de gravidade. Tá? Bom, linhas abertas, por qual motivo? Perceba que essa linha aqui não tem fim. Essa outra linha não tem fim, essa outra não tem fim, elas vão para o infinito. São abertas. Tá? A gente vai ver a diferença dos outros daqui a pouco. E o campo elétrico? Parecido com o campo gravitacional, só que aqui, ó, campo elétrico E gera uma força elétrica Fe em cargas Q. As linhas de campo também são abertas e pode ter repulsão se for duas cargas positivas ou duas negativas. E pode ter atração se for uma positiva com uma negativa. Então reparem aqui, duas cargas positivas na esquerda, o campo fica repelindo. Uma linha não chega perto da outra, há uma repulsão. Essa é a representação que a gente usa. Quando eu tenho uma carga positiva e uma negativa, há uma atração. Então a linha de uma carga se encontra com a linha da outra carga, se une, né, com a linha da outra carga e vira uma linha só. No caso magnético, tem uma diferença. A principal é que as linhas de campo são fechadas. Todas as linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e voltam para o polo sul. Tá? Todas. Essa aqui está parando aqui porque o desenho acabou. Mas se eu fizesse um desenho maior, ela viria e se uniria com essa outra aqui, que está com o rabicho da seta aqui. O que acontece? Não existe ímã só norte ou só sul. A gente vai discutir isso semana que vem. Mas não existe ímã só polo norte ou só polo sul. Todo ímã é norte-sul. Então as linhas todas saem do norte e voltam para o sul. Tá? Não existe linha aberta. O campo magnético gera força magnética em polos de ímãs. Pode ser de atração entre o polo sul e o polo norte, ou pode ser de repulsão, se for dois polos norte de ímã ou dois polos sul de ímãs. Aqui eu tenho o planeta Terra. O planeta Terra ele é um grande ímã, né? Ele é magnetizado e ele tem essas linhas de campo que são fechadas aqui, que circundam essa esfera. Tá? Se eu coloco uma bússola aqui, por exemplo, ela aponta o polo norte para cá e o polo sul para cá, alinhado com essa linha, com a agulha alinhada com a linha de campo. Detalhe importante, não pode esquecer, o polo sul magnético da Terra está localizado na região do polo norte geográfico. Tá? É o contrário. Então, a Terra é um grande ímã que na parte norte geográfica está o polo sul magnético. Por isso que a bússola aponta o lado norte para cima, porque ela está atraída pelo polo sul. Lembra que a atração é norte-sul. Bom, dois vídeos rápidos aqui para a gente entender essa dinâmica. Primeiro, por que a gente representa, tá? A ideia desses vídeos é por que a gente representa com essas linhas dessa forma aqui, campo magnético, né? Então olha aqui, se a gente estivesse na sala de aula, faria esse experimento, né? Tem uma série de pó de ferro, então pequenos pedacinhos de ferro. E embaixo dessa folha de sulfite tem um ímã. Então quando você joga pequenos pedacinhos de ferro em volta de um ímã, cada um é como se fosse uma pequena bússola, uma mini bússola, e vai se alinhando em volta desse ímã, né? Isso a gente faz todo ano na sala de aula, enfim. Depois a gente vai fazer isso se tiver oportunidade. Mas reparem que, vou pausar aqui, conforme eu vou espalhando esse pó de ferro, ele vai se alinhando com essas linhas em volta do ímã, da forma como está aqui assim, mais ou menos. Tá? Como se fosse uma folha em cima, ele vai se alinhando, por isso que a gente representa dessas formas. Porque na prática é assim que funciona. Tá? Enfim, depois o rapaz está jogando mais pó de ferro aqui, vai alinhando, vai ficando bonitinho. Um outro vídeo também que dá pra gente notar, eu vou deixar esses links lá nos materiais complementares, é aqui, ó, esse ímã norte-sul tá cheio de pó de ferro aqui também,
Então ele fica alinhado, bonitinho nesse formato. E a pessoa colocou aqui 7 bússolas pequenininhas. E reparem que as bússolas ficam alinhadas, a agulha da bússola, de acordo com essas linhas de campo magnético. Então, quando a gente fala assim, a Terra tem esse formato de campo magnético, a gente não está inventando. É como se em cada micro pedaço da Terra a gente colocasse uma bússola, dá exatamente esse formato. Tá? E as linhas fechadas, enfim. Bom, para finalizar, algumas questões para a gente ir pensando para as próximas aulas. E os outros planetas? Tem campos? A gente viu que a Terra tem pelo menos o campo gravitacional, porque atrai as coisas que têm massa, e tem campo magnético. E os outros planetas? Também tem campo gravitacional, também tem campo magnético, tem campo elétrico. Os campos são atrativos ou repulsivos? A gente falou de campo magnético, campo gravitacional, campo elétrico. Ou seja, nesses campos tem força de atração ou força de repulsão? Outra, e se o campo oscilar, se ele aumentar e diminuir? Lembra lá no começo do ano a gente falou sobre ondas, né? Sobre oscilações, vibrações. E se o campo aumenta ou diminui de valor, o que acontece? E por fim, é possível calcular a intensidade das forças de atração ou de repulsão? A gente vai continuar na próxima semana. Então, boa retomada das aulas e até semana que vem. Até mais.